Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bíblia na mão, palavra no fogão, Deus falando contigo, você abrindo os teus ouvidos e deixando o Espírito Santo adentrar e fazer morada. Você sabia que Deus está vivo? Sim, hoje eu falei com Ele e Ele pediu para que eu dissesse a você: te acalma. Acalme-se, porque Ele está no controle da situação. Amém? Hoje nós vamos falar acerca do fruto do Espírito chamado fidelidade. Fidelidade. Amém? E vamos ler no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. É sobre isto que eu quero falar hoje. Mas antes de eu falar, eu quero que você ore comigo, para que o Senhor nos ensine e venha falar não o que nós queremos ouvir, mas aquilo a qual Ele quer tratar com cada um de nós. Certo assim? Vamos orar a Deus para que Deus assim se revele a glória dEle sobre as nossas vidas. Amém? Correto isso? Pai amado, Pai bendito, Senhor, na beleza da Tua santidade, te apresentamos, ó Rei dos Reis, esta palavra inédita que hoje nós vamos esmiuçar, Pai. Senhor, nos dá sabedoria, nos faz entender a Tua vontade e o que nós queremos aprender contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Olha, quando vamos falar de fidelidade, não há como não relatar que os outros frutos do Espírito estão inseridos também em fidelidade. Porque como é que você pode ser fiel a alguém se você não ama alguém? E não sei se você percebeu, mas estes dias temos falado acerca dos frutos do Espírito. E cada um de nós tem falha em algum determinado fruto. Tem uns que não estão tendo mais paz dentro de casa. Há outros que não estão tendo mais a oportunidade de ser feliz. Há outros que não estão tendo mais a oportunidade de ser bondoso para com alguém. Porque em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa entender que a vontade do Senhor, ela é suprema. A gente precisa entender de que Deus, sim, Deus é aquele que nos ensina a estar debaixo da vontade dEle. Deus é aquele que nos ensina a buscar estar debaixo da vontade dEle. E quando falamos concernente à fidelidade, eu tenho visto que pessoas não têm sido fiel a Deus. Eu não digo isso em relação ao dízimo, porque dízimo é uma ordenança que está escrito na palavra do Senhor. Mas eu digo em termos de adorar a Deus. Eu digo em termos de quando a gente ali tem um compromisso com alguém, a gente tem que ser fiel àquela pessoa. E por que nós, quando muitas vezes dizemos que temos compromisso com Deus, muitas vezes não somos fiéis a Deus? Não somos fiéis a Deus em nossas atitudes. Não somos fiéis a Deus em tantas coisas que nos acontecem. E depois queremos cobrar de Deus fidelidade? Que negócio é esse? Entenda uma coisa. A Bíblia diz que fiel é o que nos chamou. Entendeu agora? A Bíblia também diz lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, a parte A diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, se Deus, a palavra dele que ele fala, ele cumpre. Porque ele diz lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, ou seja, quando eu prometo, eu cumpro. E nós, muitas vezes, quando nos é outorgado alguma coisa para fazer, a gente não faz. Temos que ser mais fiéis a Deus, fiéis na adoração, fiéis no nosso testemunho de vida.
fiéis, em saber que tudo que a gente precisa, Deus Ele nos dá. Em saber que a nossa vida, muitas vezes, faz com que a gente se cobre mais de nós. É muito fácil cobrar das pessoas. Mas o próprio Jesus, sabe o que Ele disse? Aprendei de mim. Ou seja, aprenda comigo. E o maior exemplo que nós temos que ter hoje, nos dias de hoje, concernente à fidelidade, é Jesus. Porque João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, se Deus disse que ia fazer, Ele é fiel para cumprir. Se Deus disse que ia acontecer, olha, Números 23:19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, Ele falaria e não cumpriria? Entendeu agora? Que a gente é que está fazendo tudo errado, e Deus quer de nós que a gente faça as coisas certas. Por isso que Ele me mandou eu falar concernente a este tema. E entenda uma coisa: Deus, quando Ele diz que está em um lugar, Ele está. Deus, quando Ele diz que Ele quer de nós sinceridade, Ele quer. Olha, lá no livro de Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Só que o que eu mais entendo é que muitas vezes, por demorar muito aquilo que Deus prometeu, a gente não tem paciência para esperar. A gente não tem de modo algum, porque nós somos muito inquietos e inquietas. Olha, se Deus disse que ia dar para você um varão, tenha calma. Se Deus disse que ia dar para você uma varoa dele, do agrado dele, tenha calma. Tenha paciência, seja fiel a Ele. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: mas buscai primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entendeu agora? Busca Deus. Busca estar debaixo da vontade de Deus, que prontamente Ele vai ser fiel. E tudo que Ele te prometeu, Ele vai fazer. Não adianta a gente buscar primeiro os nossos valores, aquilo que nos agrada. E depois eu faço o que me dar na telha para agradar a Deus. Não é assim. Nem adianta. Porque para Deus não é de todo jeito. Deus hoje Ele quer te ensinar que para Ele é o melhor. A melhor adoração, o melhor louvor. Lembra de Caim e de Abel? Caim matou Abel porque Abel dava o melhor. E muitas vezes alguém se incomoda porque para o Senhor nós damos o melhor. Para o Senhor é a melhor adoração. Acaba com essa palhaçada, com essas fofocas dentro da casa do Senhor, que você não está sendo fiel a Deus. Acaba com esses negócios, acaba com tudo isso, porque para Deus é o melhor. E para darmos o melhor para o Senhor, temos que ser fiéis a Ele. Ah, quanta inquietação em torno da promessa que Deus te fez. Mas hoje o Senhor cobra de você preparação, fidelidade. Hoje o Senhor está dizendo: olha, ainda que você possa achar que eu não sou capaz de fazer, eu estou fazendo na tua vida. E Jesus, Ele escreve uma nova história desde que a gente dê a Ele oportunidade. A oportunidade essa que a gente desperdiça em prol da obra do Senhor. A oportunidade essa que a gente acha que não é capaz. Mas deixa eu te dizer algo que vai doer, mas ao mesmo tempo vai fazer você acordar. Não adianta ir para a igreja e não amar. Não adianta ir para a igreja e não perdoar. Não adianta ir para a igreja e não ser fiel a Deus. Sejamos imitadores de Deus. Porque Ele necessita de adoradores, mas que adore a Ele em espírito e em verdade. Ou seja, tem que ser de verdade. A adoração para Ele não é uma adoração qualquer, uma adoração tanto faz. Nem adianta. É a melhor adoração. Amém?
Hoje falávamos de fidelidade e eu vou só deixar uma pergunta no ar, para que você responda para você mesmo. Você é fiel a Deus? O presbítero Adriano, será que ele é fiel a Deus? Entendeu? Este foi o Bíblia na Mão, palavra no fogão de hoje, concernente ao fruto do Espírito chamado fidelidade. Quando eu sou fiel a alguém, eu confio em alguém. Quaisquer relacionamento que não haja fidelidade, não adianta. Amém? Quero mandar um abraço para todos os irmãos do grupo Atitudes de Glória, do grupo Em Fervente Oração. Um abraço também para a irmã Tenerife, de Timbó, em Santa Catarina. Também quero mandar um abraço para a missionária Sara. Também quero mandar um abraço para a irmã Divina, lá da Inglaterra. Também quero mandar um abraço para a pastora Meile. Também quero mandar um abraço para a pastora Edir. Um abraço também para a irmã Irene. Todos do grupo Em Fervente Oração, que estão lá sempre de joelhos dobrados e sempre de vez em quando têm deixado orações sobre a minha vida pelo meu ministério. Também quero te convidar a ouvir todas as segundas-feiras, de 8 às 10 da noite, o programa Atitudes de Glória, que está sob a direção da missionária Sara, do presbítero Sandro e do irmão Vanderlei. Amém? Toda segunda-feira. Presbítero, qual a rádio? A rádio é a Rádio Rainha FM 98.3. Benedito Novo. Amém? Que Deus possa estar te abençoando. Amanhã eu conto contigo para que você novamente compartilhe a palavra do Senhor, para que você nos ajude mantendo o nosso canal, o canal do YouTube do Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E amanhã falaremos acerca do fruto do Espírito, chamado, glória a Deus, domínio próprio. Domínio próprio. Amém? Domínio próprio. Deixa eu tirar aqui minha certeza. Vamos falar amanhã acerca do... Tem que estar com a Bíblia na mão para ver. Vamos embora. Amanhã falaremos acerca da mansidão. Me perdoa, tá bom? Mansidão amanhã, o tema. E eu creio que Deus ele vai falar contigo e vai revelar a glória dele sobre a tua vida. Tá bom? Me perdoa pelo erro, mas amanhã falaremos acerca da mansidão. E após a mansidão, vamos falar sobre o domínio próprio. Tá bom? Que Deus te abençoe. Um abração do presbítero Adriano. E eu louvo a Deus por tua vida. E já disse, não preciso de fãs, porque eu não sou estrela. A estrela é Jesus. Eu preciso apenas de intercessores. E isso eu sei que você tem sido para comigo. Quero deixar o contato do meu amigão, pastor Alex, DDD 011. Você põe um 9 na frente, 3018 0870. Olha, pastor Alex é meu irmão, homem de Deus, meu amigo, que eu tenho o prazer de dizer, tu és uma bênção, meu pastor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Deus possa estar te abençoando em nome de Cristo. Fica na paz e até amanhã.